Transtornos relacionados à saúde mental se tornaram um problema de saúde pública. Em pesquisa realizada em 2019, a ISMA, a International Stress Management Association, apontou que 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrem de alguma sequela causada pelo estresse. Desse número, 32% sofrem de burnout, que é um tipo de esgotamento, e continuam trabalhando por medo de serem demitidos. A mesma pesquisa também revelou que 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade, e 47% deles sofrem de depressão em algum nível. É fato que vivemos em um mundo com alta volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, o propagado mundo VUCA. Somado a tudo isso, atualmente vivemos as incertezas e angústias de uma pandemia. Então, surgem algumas inquietações. Como poderemos nos proteger em um ambiente tão controverso? O que as empresas podem fazer por seus colaboradores? O que os gestores, os líderes, podem fazer para ajudar o seu time? O Fórum Econômico Mundial, ao abordar o tema, encoraja as empresas a adotarem ações para apoiar seus colaboradores. Para conversar sobre esse tema tão importante e atual, é que recebo hoje a psicóloga clínica e consultora organizacional Socorro Formiga. Eu sou Ronaldo Souza e estou com você no canal que criamos para discutir e comentar temas relacionados à gestão de empresas, sempre dando enfoque regional. Socorro Formiga, obrigado por você reservar uma parcela do seu tempo para compartilhar conosco o seu conhecimento sobre um tema tão necessário nesses tempos em que vivemos. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. É um prazer estarmos aqui juntos, é uma alegria ter a oportunidade, não é, de um espaço para falar de um tema tão instigante e tão importante para o mundo do trabalho, como também para a nossa vivência profissional. É uma alegria estar aqui com vocês. Ótimo, Socorro. Para iniciarmos, Socorro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua jornada profissional, para que nossa audiência possa conhecer um pouco mais sobre você. Queria que você falasse como você se tornou essa profissional que você é hoje e também falasse sobre a sua atuação na Clínica de Psicologia Socorro Formiga. Eu iniciei a minha vida profissional na área da psicologia organizacional. Ainda na universidade, eu fui fazer estágio no Grupo Mesbla. E quando eu me formei, então, eu já estava trabalhando na Mesbla há alguns anos e fiquei nesta empresa, que por muitos anos foi a maior empresa de varejo do Brasil. Eu fiquei no Grupo Mesbla por 17 anos. Eu fiz carreira na Mesbla e desses 17 anos, os últimos 10 anos, eu atuei como gerente regional de recursos humanos. Então, para a minha vida, fez toda a diferença iniciar a minha formação profissional na Mesbla, porque era uma empresa que investia muito na qualificação e no desenvolvimento da sua equipe. E um outro ponto que eu considero ser muito positivo foi ter iniciado aprendendo o dinamismo do varejo, que até hoje é um diferencial importante na minha atuação profissional. Então, eu fiquei até a falência da empresa, né? Essa empresa, com todo esse contexto, ela entrou num processo de falência. Eu saí um pouco antes, eu recebi um convite para ir trabalhar no Grupo Coteminas, que foi um outro grupo onde eu tive uma oportunidade de conhecer chão de fábrica, de conhecer uma outra estrutura e de crescer muito também profissionalmente. Na Coteminas, eu atuei como gerente de recursos humanos e como gerente de qualidade nas empresas do Rio Grande do Norte. E aí eu recebi um convite para voltar à Paraíba para trabalhar na São Paulo Alpargatas, como gerente de recursos humanos das 2 unidades aqui localizadas, uma em João Pessoa e outra em Santa Rita. Então, nessa minha trajetória, eu tive a sorte
não é, de estar em grandes empresas que agregaram muito para a minha vivência profissional. Mas eu sempre tive, Ronaldo, uma coisa que eu acho muito importante, é que assim, eu sempre acreditei que a minha formação técnica, que os meus estudos eram tão importantes quanto o desenvolvimento das minhas competências comportamentais. Então, eu sempre gostei de estudar e planejei assim a minha vida profissional, não é, enquanto eu estava sendo produtiva. Então, eu sempre quis ser consultora e atuar na área de clínica, que considerando a minha formação, não é, de psicóloga. Então, em 2002, eu me desliguei da São Paulo Alpargatas, numa negociação que eu fiz com uma empresa, e iniciei os trabalhos da minha consultoria, da MS Formiga e Consultores Associados, onde tive o privilégio de estar com você em algumas parcerias de trabalho. E nessa mesma época, eu retomei meus estudos na área da psicologia clínica. Então, eu fiz vários trabalhos, várias formações na área da psicologia clínica e fiz o meu mestrado, onde eu pesquisei sobre as doenças crônicas e depressões, inclusive pesquisando sobre as doenças adquiridas no trabalho e os processos depressivos que são advindos, não é, dessa prática laboral. E então, eu tenho, desde então, atuado na consultoria, como também na área da clínica. Então, na clínica, eu, inclusive, iniciei o meu doutorado nessa mesma linha de pesquisa sobre depressão e dor crônica, e hoje eu trabalho com famílias, adultos, casais, e tenho uma linha de atuação bastante direcionada para profissionais, não é? Inclusive muitos encaminhados pelas empresas, pelas organizações que hoje já têm essa consciência da importância da saúde mental do seu trabalhador. Socorro, pensando aí duas questões bem interessantes dessa sua explanação aí da sua carreira, eu destaco a questão do estudo contínuo, do aprendizado contínuo. Sim. E da relevância do técnico caminhando ao lado do comportamental. Hoje, o mercado ele tem exigido muito, né, dos profissionais esse comportamental. E eu vejo aí que você, desde sempre, você já teve essa percepção que para você crescer como profissional, você precisava alinhar e colocar lado a lado essas duas competências. Isso mesmo, e eu acredito nisso. Muitas vezes, nós profissionais nos guiamos muito pela vivência profissional. Sem dúvida, a vivência, por exemplo, a minha vivência em empresas, hoje é um grande diferencial e é uma ajuda significativa no meu consultório, ou vice-versa. A leitura que eu tenho hoje da psicologia clínica, ela me ajuda muito num olhar de uma consultoria organizacional. Então, esse casamento, eles me ajudam muito na minha forma de desempenhar o meu trabalho de uma forma efetiva. E eu acredito, sabe, Ronaldo, eu acredito que os estudos, na verdade, é uma referência, até porque hoje as coisas mudam tanto, não é? E que nós precisamos, de fato, como dizia a Branca de Neve, a gente precisa hoje correr muito para estar no mesmo local. Então, nós não podemos parar, não é? Nem achar que já sabe muito, que já vivenciou muita coisa. Nós precisamos dessa atualização, desse crescimento, desse autoconhecimento, que eu acho que é fundamental. É verdade, Socorro. E assim, só para a gente fazer aqui um arremate dessa introdução sua aí, né? Hoje é bem propagado que o conhecimento que a gente adquire numa universidade, num curso, numa especialização, ele tem uma vida útil, uma validade em torno de 4 anos, 4 anos e meio, que você já precisa se retroalimentar de novas coisas para você poder estar sempre atualizado e sempre podendo realmente contribuir com o mercado. Mas, Socorro,
o tema aqui principal do nosso bate-papo, né, é a saúde do trabalhador. E eu gostaria que você explicasse para a gente, assim, para começar, para a gente entender um pouco o que é a saúde mental no ambiente organizacional. A Organização Mundial de Saúde, Ronaldo, ela descreve o termo saúde mental, eu até vou ler na íntegra, porque ele é muito importante. Ele associa, para eles, a saúde mental associa-se ao nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional, incluindo a capacidade do indivíduo de apreciar a vida e procurar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica. Então, por que a saúde mental hoje ela é tão importante no trabalho? Por que existe essa preocupação hoje tão efetiva das empresas? É porque, na verdade, nós nos constituímos pelo trabalho. O trabalho, ele é básico na vida da gente. E uma boa parte hoje do nosso tempo, nós dedicamos ao trabalho. Então, daí a importância de eu saber lidar bem com o meu ambiente de trabalho e com o trabalho que me realize, não é? Porque, naturalmente, as frustrações, elas são inerentes ao trabalho, como é inerente à nossa vida. Essas frustrações, elas podem ocorrer porque o reconhecimento não veio da forma que eu esperava, porque eu não recebi um feedback, porque o meu trabalho não é reconhecido, porque eu não tenho espaço para crescer na empresa. Enfim, existem as mais diversas, não é, possibilidades. A grande questão é que se essas frustrações, se essas insatisfações, elas não forem bem administradas, elas vão gerar um problema maior de saúde que vai trazer sequelas para a minha vida, para a minha saúde física, como também para a minha saúde psíquica. Agora, uma coisa que eu acho muito importante pontuar é que pesquisas recentes têm mostrado que o próprio trabalhador, hoje, ele já tem uma consciência maior da importância da saúde mental dele. Então, ele também já procura diretamente essa ajuda. Eu, inclusive, vejo isso no meu consultório e, assim, nos mais diversos níveis. Nós somos procurados não só por pessoas de uma escolaridade maior ou de uma posição maior. Nós também somos procurados por profissionais de um nível operacional, mas que já se preocupa com um sinal de um traço depressivo, de uma ansiedade, de um estresse mais elevado. E esse é o ideal, é que o profissional não espere só pela organização para fazer esse encaminhamento, que ele possa ter a consciência de que a saúde é dele e que ele precisa buscar essa ajuda. Até porque tem um paralelo de que a organização, ela também está preocupada com a sua saúde, não é? Como é que a gente considera a saúde organizacional? A saúde organizacional, ela compreende a sua saúde financeira, a sua relação com os stakeholders, com o clima organizacional, com a sua relação com os seus trabalhadores. Então, a grande questão atual é que nós precisamos nos dar as mãos e trabalhar numa via de mão dupla, aonde precisa ter essa relação de muita proximidade de empresa e colaborador, de empresa e trabalhador. Eu não estou aqui falando de direitos trabalhistas, nem de relações sindicais, mas sim de uma relação de consciência mútua, aonde nós precisamos entender que a saúde mental, ela precisa de um ambiente de acolhimento. Porque os estudos também mostram que aquelas empresas onde o colaborador se sente cuidado, ele se sente acolhido pela organização, existe um índice de absenteísmo menor, existe a produtividade é maior, o clima organizacional é muito melhor. Isso é retrato dessa relação de parceria que precisa acontecer. E principalmente nesse momento que nós vamos falar daqui a pouco, eu imagino, sobre esse momento da pandemia, não é? Mais do que nunca, nós precisamos nos unir em prol dessa saúde mental
do trabalhador, mas também da saúde da organização, para que a gente se mantenha nela, não é? Dentro desse panorama, Socorro, eu fico imaginando aqui que o primeiro nível, né, aquele líder, aquela pessoa que está logo, a primeira linha de comando que lida diretamente com o funcionário, ele Sim. é a pessoa que está mais acessível a perceber e a cuidar da equipe dele. Mas que para ter uma ação efetiva, e essa preocupação com a saúde mental tem que fazer parte da política da empresa para que possa ter desdobramentos que, de fato, resultem num cuidado maior com o funcionário. Estou correto na minha análise? Isso aí é o ideal, não é? Quando a gente fala, não é? Como é que as empresas hoje estão se comportando em relação ao cuidado da saúde mental dos seus colaboradores? Eu digo que, embora nós identificamos muitas ações pontuadas, mas nós estamos bem aquém das demandas que existem. Porque, na verdade, o ideal é que as empresas precisam fazer isso que você falou agora, Ronaldo. Tenham políticas efetivas voltadas para o acolhimento, para o cuidado, para uma preocupação real de como é que está a saúde dos seus colaboradores. Então, muitas vezes, as empresas, embora alguns até acreditem que isso é importante, eles fogem um pouco disso. E aí entra a questão de trabalhar, de achar que eles vão conseguir engajar as pessoas com, por exemplo, o treinamento motivacional, que é muito importante, mas desde que ela seja inserida numa política, não é? Numa política da empresa. Socorro, eu agora me recordei, assim, quando você fez aquela leitura lá de como a Organização Mundial de Saúde, né, define lá a questão da saúde mental, no finalzinho ele fala sobre resiliência psicológica. E aí eu fiquei aqui com uma curiosidade. Como é que você traduziria na prática resiliência psicológica? Na verdade, resiliência hoje é uma palavra de moda, não é? Isso. Tanto resiliência como ressignificar, não é? E assim, eu acho que nunca foi tão necessário, porque nós precisamos aprender com as dificuldades, nós precisamos aprender com o sofrimento. E o processo de resiliência, ele nos reporta isso. Para que eu possa passar pela dificuldade, para que eu possa passar por uma situação que tenha me causado frustração, mas se eu souber lidar bem com isso, se eu souber ser resiliente a isso, eu vou crescer, eu vou me fortalecer a partir disso. Se eu não souber lidar com isso, se eu não me sentir apoiado para lidar com isso, e aí isso vai vir a desencadear um quadro de estresse, de frustração, de ansiedade, de depressão e que, se não bem administrado, levar a um quadro, não é, mais efetivo de depressão ou de desapontamento ou de ansiedade num nível mais elevado. Eu fui buscar esse trechozinho lá da definição da Organização Mundial de Saúde justamente para poder falar sobre como as pessoas estão enfrentando esse momento, e todas essas angústias aí, essas incertezas que a pandemia trouxe. Você, como uma profissional que está aí mais ligada com as pessoas, com os trabalhadores, com a sociedade como um todo, como você tem visto aí o impacto da pandemia na saúde mental, principalmente dos trabalhadores? Ou fazer uma analogia do coronavírus com o que você falou inicialmente, não é? Do mundo VUCA, que é um termo também da atualidade, mas o mundo VUCA, ele faz referência a 4 aspectos que são muito importantes nas organizações e que nós estamos vivenciando com o coronavírus, não é?
O primeiro deles é a volatilidade, é a rapidez com que as mudanças acontecem. Então, o coronavírus, ele chegou e ele invadiu a nossa vida de uma forma que nós não podemos nos preparar para ele, não é? Nós vivenciamos, nós fomos tomados por ele, numa rapidez muito grande, não é? E aí depois vem a incerteza. Nós nunca vivenciamos tempos de tantas incertezas como nós estamos vivendo agora. E aí vem o acompanhamento da complexidade, que a gente vive mesmo com o corona, e da ambiguidade, onde nós não temos certeza de nada. Então, no meio de todo esse contexto, o que é que nos aconteceu de imediato? Nós fomos tomados pelo medo, pela incerteza e principalmente pelo medo. Medo do desemprego, medo de morrer, medo de perder as pessoas que a gente ama. E a grande questão é que, diante do medo, nós ficamos acuados. Diante do medo, nós ficamos improdutivos. E aí nós precisamos, aí vem a questão da resiliência, nós precisamos aprender a lidar com o medo. Porque o medo, de uma certa forma, ele é importante para a nossa vida. O medo é constituinte. Então, esse medo, ele é um medo positivo e que nós precisamos agora pensar, frear um pouco, pensar aonde é que nós vamos, como é que nós vamos agir, traçar um plano de ação para vivenciar esse momento. Agora, nós não podemos deixar que isso evolua para um medo patológico, porque o medo patológico é o que me faz ter medo, ter muito medo de sair de casa, ter medo de ter contato com as pessoas, ter medo de ir retomando a minha vida, embora com segurança, não é? Então, o corona, ele trouxe para a gente essa sensação, e é isso que a gente observa muito isso nas pessoas. O medo diante da incerteza, as dificuldades que nós estamos enfrentando, como sequelas, não é, de todo esse contexto. Agora, nosso grande desafio é não deixar que os aspectos do coronavírus reflitam para nós como doença física, emocional, psíquica e mental. Esse é o nosso desafio. Socorro. O que eu tenho percebido, né, pelas minhas leituras, é que muitas pessoas têm sido acometidas de ansiedade e também a gente vê por um outro lado, um comportamento para mim parece um desapego, assim, uma necessidade muito grande que as pessoas têm de se socializar e aí coloca-se em risco, esquece aquele primeiro momento que foi tão temeroso e agora a pessoa se torna destemida. São dois paralelos. Existem aqueles que sofrem da ansiedade, que ainda estão temerosos, e existem esses que, por algum motivo, se tornaram destemidos e se colocam em risco. Como é que você enxerga, à luz aí da psicologia, né, esses comportamentos tão antagônicos? O do medo é isso que eu falei. Né? Agora, existe o extremo. A sensação que dá, sabe, Ronaldo, é como se aquilo tivesse reprimido, não é? As pessoas ficaram 6 meses trancadas, sem poder sair. E aí, diante da possibilidade de poder, naturalmente ocorre o extremo, o exagero, não é? E aí entra uma exposição inconsequente, porque eu não me preocupo nem comigo, nem com o outro, não é? Eu não estou sendo empático, eu não tenho esse cuidado, nem comigo, nem com o outro. É como se fosse uma necessidade de socialização que estava bastante reprimida e que agora entra no exagero. Agora, a gente trazendo aqui de volta aqui mais para o nosso tema, como é que você poderia me explicitar quais são os indicadores de adoecimento advindos do ambiente de trabalho? Se você puder listar aí alguns para a gente. Nós normalmente falamos, não é, dessas caracterizações mais reconhecidas, não é, como o estresse, como a ansiedade, como uma característica mais depressiva.
Mas o meu objeto de estudo, ele está muito relacionado às questões da psicossomática, que são aquelas questões que acontecem na minha vida e quando não são principalmente faladas e quando não são trabalhadas, elas acabam se externando de outras formas, mesmo que seja no corpo, não é? Então, tem as doenças do contemporâneo, como, por exemplo, a fibromialgia, que é uma doença que hoje ela atinge predominantemente mulheres que têm um perfil bem específico do perfeccionismo, do nível de exigência alto, de achar que as coisas só acontecem de uma forma efetiva se ela fizer, tem muita dificuldade de delegar, não é? Existem as cefaleias crônicas. Então, existe uma série de doenças que são como você falou, da questão do burnout, né, da questão do esgotamento, que predominantemente envolvem professores e médicos, que são pessoas que têm uma linha de envolvimento e de ação, de exposição muito grande. Então, tem uma série de sintomas e que muitas vezes eles são evidentes. Agora, quando se trata, então, essa é a questão física, não é? A questão das gastrites, as questões das doenças de pele, das cefaleias tensionais, mas existem também as questões comportamentais da doença mental que são subjetivas. E aí entra a questão daquele líder que está próximo, que se ele estiver atento, ele vai observar. Porque esse adoecimento, ele começa com a mudança de humor, com a mudança comportamental. Então, a pessoa uma pessoa que era mais doce, mais acessível, passa a ser mais irritada, passa a ser mais inflexível, passa a reclamar mais, passa a chorar mais, a ser mais sensível, mais emotivo. Tudo isso são traços de um adoecimento psíquico. Quando a gente fala de tudo isso aí, né, inclusive vai ser tema de uma entrevista minha com Maria da Penha, que é a atual presidente da ABRH da Paraíba, eu me reporto à psicologia positiva. Como ela pode ser útil nesse cenário aí que você descreveu? Você disse que Penha vai falar, e Penha, não é, tem trabalhado bastante, tem estudado bastante, Penha também gosta de estudar sobre a questão da psicologia positiva, mas, na verdade, a psicologia positiva, ela tem tomado um espaço enorme nas organizações, exatamente porque ela trata, não é? Nós temos um hábito, uma referência de tratar as dificuldades. Veja que coisas interessantes, né? Todos os trabalhos que eu, inclusive, fiz com você, Ronaldo, vários nessa área de desenvolvimento de pessoas, aonde nós tratamos as dificuldades que as pessoas têm, as competências que as pessoas não têm. Não é? A psicologia positiva, ela nos reporta a gente reforçar as competências positivas que as pessoas têm. É a gente reforçar o positivo. E tem alguns aspectos que são fundamentais, não é, na psicologia positiva e que hoje são muito importantes, associados principalmente à empatia, como também às interações sociais. As interações sociais, elas são fundamentais no mundo do trabalho, porque nós somos seres de relações. Então, sem essa interação social, vem a questão do sofrimento, da falta, do isolamento, e isso tudo são aspectos que geram uma doença mental, um adoecer mental, não é? Na minha introdução, eu acabei falando, né, sobre as inquietações que esse ambiente tão controverso nos causa. E aí eu queria te perguntar, o que é que as empresas, o que é que os gestores, eles podem contribuir para amenizar essa situação, né, para que possam contribuir para que o desequilíbrio da saúde mental dos trabalhadores sejam mais aplacados, entendeu? As pesquisas mostram que aquelas empresas que propiciam um ambiente de acolhimento,
de reconhecimento, de cuidado com os seus colaboradores, naturalmente faz com que essas pessoas se sintam mais comprometidas com essas empresas. Gera uma relação de parceria. Hoje tem sido muito comum nas organizações nós falarmos que o grande desafio é fazer com que cada trabalhador tenha o olho do dono, não é? Você já deve ter escutado muito falar sobre isso. Então, eu vou ter o olho de dono se eu me identificar com essa empresa e se eu efetivamente tiver uma parceria de confiança com ela, que eu sei que eu posso contar. Então, eu estou falando na organização, mas essa relação, ela se dá entre trabalhador e o seu gestor, não é? Aí vem a questão das competências. Então, eu preciso ter uma relação de proximidade, de comunicação efetiva, de ter um espaço para eu ouvir, para eu me mostrar interessado na pessoa. Então, essas são competências que, nesse momento, principalmente, elas têm, assim, um grande diferencial, porque as pessoas estão vivendo esse momento da dificuldade. As pessoas estão inseguras, as pessoas estão com esse sentimento de desamparo. E a empresa que souber amparar e acolher, naturalmente vai ter essas pessoas engajadas com os seus propósitos. Eu queria que você fizesse uma avaliação de como as empresas aqui da nossa região têm cuidado da saúde mental dos seus colaboradores. Sim, então, eu sempre falei isso, Ronaldo, e eu continuo achando importante, que os gestores, eles deveriam ter um contato com o setor médico da sua empresa, porque lá ele vai ter um diagnóstico do adoecimento concreto, que muitas vezes não chega a ele, até porque muitas vezes ele não tem essa percepção, ele não quer perceber, não é? Ou ir ao setor médico, ou ter contato com alguma instituição que receba ou que tenha relação com os seus trabalhadores, alguma instituição da área de saúde. Eu acho que essa é uma ação muito importante e que poucas empresas fazem isso. Conforme eu disse, a nossa prática, ela ainda é aquém do que deveria ser nas ações voltadas para a saúde mental. Mas eu também já vejo várias ações, eu inclusive como consultora tenho feito vários trabalhos em empresas voltados para isso, principalmente através da prática de grupos terapêuticos, que são grupos aonde nós temos a oportunidade de falar, de trazer temas diversos e que essa fala, ela vai sendo ajudada e vai sendo fortalecida pelo grupo. Então, já existiam algumas ações e elas passaram a ser mais desenvolvidas a partir da pandemia do coronavírus. Então, o que é que hoje as empresas estão fazendo? Grupos terapêuticos, várias empresas estão fazendo, grupos terapêuticos presenciais, acompanhados por psicólogos, isso é muito importante, não é? Que tenha um profissional que possa dar sustentação às demandas que surgem ali no grupo, escutas online, às vezes a pessoa não quer se identificar, então tem vários canais que são denominados como Pode Falar, Fala que eu te escuto. Várias empresas hoje estão colocando esses canais de escuta online à disposição, de fazerem escutas terapêuticas individualizadas nas organizações ou de encaminhamentos para profissionais da área clínica fazer um processo terapêutico mesmo com os seus colaboradores. Mas nós já estamos chegando aqui ao final. E eu sempre gosto de fazer uma perguntinha final assim, para os meus convidados. O que é que hoje motiva? O que é que hoje está te motivando? O que é que hoje te dá o prazer de levantar, de poder produzir, de estar vivo? O que é que te motiva? Eu acho que a coisa que mais me motiva é fazer o que eu gosto. Eu trabalho com prazer. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz bem, não é? E eu gosto de trabalhar com pessoas.
Eu gosto de provocar, mas de ver o resultado da mudança na vida das pessoas. Isso é muito positivo. E aí eu digo que eu trabalho com saúde mental e com mudança comportamental, que eu acho que esse é um propósito importante. Tão importante quanto eu ouvir, eu estudar, eu ver a mudança efetiva nas pessoas, não é? E aí eu tenho agora também um projeto novo, né? Você fala dessa questão da regionalidade. Então, meu projeto para o próximo ano eu tenho ido muito a Bananeiras como projeto pessoal, mas eu tenho identificado oportunidades, não é? Regionalizadas. Então, eu inclusive aqui hoje recebo no meu consultório, principalmente, várias pessoas desse entorno, não é? De Guarabira, de Sapé, de Solânia, de Bananeiras. Então, meu projeto para o próximo ano é abrir o meu consultório. Eu ainda vou definir se em Solânia ou se em Bananeiras. Eu vou ficar atendendo lá 2 dias na semana, naturalmente estendendo a minha consultoria para que eu possa ter uma atuação mais localizada e mais próxima nessa região. Palmas para você, Socorro. Muitíssimo obrigado. Eu fico aqui extremamente agradecido pela sua colaboração, pelo seu compartilhamento, pela sua doação aqui com o canal. Você é uma pessoa a quem eu tenho uma grande admiração, um respeito, que, para mim, só enriquece aqui estar conosco, compartilhando aqui todos esses seus conhecimentos. Muito obrigada, Ronaldo. Obrigada pelo convite, obrigada pela confiança. Eu tenho muito orgulho, não é, dessa nossa relação de trabalho, me enche de alegria. E esse é o legado que a gente deixa na vida, são as relações que a gente vai estabelecendo pela vida, não é? E é através dela que nós nos reencontramos. Então, foi um prazer e fico sempre à disposição. Bem, essa foi Socorro Formiga, falando aí sobre as dores que o trabalho pode trazer se as pessoas não forem bem cuidadas. Se você gostou aqui do nosso bate-papo, compartilhe com um amigo, indique, faça com que essa mensagem tão útil e tão necessária possa chegar a um número maior de pessoas. Muitíssimo obrigado pela audiência e até a próxima.